Legal, então vamos começar falando sobre a definição, tá legal? A definição ela vem dessa noção intuitiva que nós acabamos de ver. Tá? O que é matriz? Então, a gente diz que matriz M por N, legal? Aqui é uma primeira coisa importante, já vou explicar o que é isso. É uma tabela retangular formada por M vezes N números dispostos em M linhas e N colunas. Tá legal? Muito bem. Então, o que é matriz? É uma tabela onde eu tenho uma série de dados em várias colunas e em várias linhas, tá? Para a matemática, na matriz, não nos interessa essa linha com esses títulos e não nos interessa essa coluna com esses títulos. Nos interessa este meio aqui, que é composto pelos números, tá? Mais especificamente, números reais, tá legal? Isso significa, mais uma vez, que a matriz pode ser composta de números positivos, negativos, racionais, irracionais, números de qualquer espécie, tá legal? Entre os números que a gente já viu até agora. Normalmente, a gente escreve matrizes com letras maiúsculas, tá? Como a gente fazia na teoria de conjuntos. Então, uma matriz A, e a gente organiza a informação da matriz separando ela por parênteses grandes, tá legal? Então, aqui eu posso ter uma matriz em que a primeira coluna é 53, depois eu tenho 23, depois eu tenho 12 e depois eu tenho menos 5. Pronto, eu organizei a matriz composta por essas quatro informações aqui iniciais, tá legal? Depois eu posso ter uma outra matriz B, tá? Eu vou organizar uma outra matriz qualquer, menos 1, 0, raiz de 2 e o número π, tá legal? Eu não preciso ter uma matriz apenas com duas linhas e duas colunas. Eu posso ter uma outra matriz C, formada por 1, 4, 2 e menos 7. Tá legal? Quando eu tenho uma matriz nesse estilo, nós chamamos isso de matriz coluna. E a razão disso, obviamente, é porque é uma matriz que tem apenas uma coluna. Mas eu também posso ter uma outra matriz, por exemplo, uma matriz D, que ela é o número 1238, 47, menos 71 e 0, legal? E essa matriz aqui é um exemplo de uma matriz que vocês já devem adivinhar, matriz linha. Ok? Então, uma matriz pode ter qualquer quantidade de linhas e qualquer quantidade de colunas, né? A partir do número 1, obviamente. Eu não vou ter uma matriz com 0 colunas, tá bem? Então, basicamente é isso, gente. A matriz é uma sequência de dados numéricos dispostos em colunas e linhas. Nós vamos utilizar muito, e eu quero destacar isso aqui, esta notação aqui, tá? M por N. Vai ser muito comum a gente se referir a uma matriz qualquer, tá legal? Por exemplo, uma matriz F, e embaixo a gente coloca o número de linhas e o número de colunas. Então, se a F for 4 por 2, significa que ela tem 4 linhas e 2 colunas, tá bem? Esse aqui é o número de linhas. E aqui nós temos o número de colunas. Tá legal? Sempre nesta ordem. O primeiro é sempre linhas e o segundo é sempre colunas, tá? Percebam que nós temos uma observação importante para fazer nesse momento, que é a seguinte. Tá? Vamos analisar um pouco a história de tudo aquilo que a gente estudou até agora. Então, nós começamos estudando os números e os conjuntos numéricos. Tá? Números e os conjuntos numéricos. Tá? E aí a gente estudou, né? Vamos colocar aqui, ó. A gente estudou, por exemplo, o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. A gente estudou o conjunto dos inteiros, que inclui os naturais mais os negativos. A gente estudou o conjunto dos racionais, que é aquele conjunto de P sobre Q, tal que P e Q pertence aos inteiros.
tá legal? E o que é diferente de zero. A gente foi estudando os conjuntos reais, os irracionais, enfim. Nesse momento, nós estávamos interessados nos números quase que de forma isolada. Eu quero entender o que é o 0, o que é o 2, o que é o 3/4, tá legal? E a gente estuda uma série de propriedades, uma série de operações que a gente pode fazer com esses elementos isolados. Nesse instante, a ordem deles, portanto, não nos interessa. Por quê? Porque eu estou analisando cada um deles isoladamente, tá legal? E eu uso esses números para fazer diversas coisas no meu dia a dia. Depois de um tempo, a gente passou a analisar os números de uma forma um pouco diferente. A gente começou a estudar sequências, tá legal? Essas sequências, entre essas sequências que nós estudamos, está aquela sequência de Fibonacci. Depois a gente aprofundou nos conhecimentos da progressão aritmética, depois nos conhecimentos da progressão geométrica, tá legal? E o que as sequências têm de distinto em relação aos conjuntos numéricos? É que aqui eu não estou interessado em estudar os números isoladamente. Eu estou interessado no que acontece com a sequência dos números, tá legal? Então, quando eu começo a estudar uma sequência de números, eu estou preocupado não apenas com este 1 e com este 1, mas com a maneira como estes números se relacionam com os números anteriores. E aí a gente fala da fórmula do termo geral, tá legal? E para a gente descrever esses números, inclusive, a gente passa a se referir com um índice embaixo. Então eu tenho o A1, eu tenho o A2, eu tenho o A3, eu tenho o AN, e eu sigo assim até onde eu desejar, tá legal? Então percebam que aqui eu tenho um grau de identificação mais extenso do que aqui. Para eu falar de um número desconhecido, aqui nesse ponto eu me refiro apenas a x. Para eu falar de uma entidade desconhecida aqui, eu tenho que colocar uma letra, que nesse caso a gente utilizou o A, e um índice. E esse índice indica a posição nesta sequência, tá? Quando a gente começa a estudar matrizes, tá legal? Para matrizes, a gente avança ainda mais em termos de complexidade. Porque agora eu não quero analisar apenas números numa sequência em uma linha. Eu quero analisar sequências em linhas e colunas. E, portanto, eu vou precisar montar uma representação genérica nas linhas e colunas, tá legal? Que me facilite a análise, assim como eu consegui fazer com as PAs, PGs e outros tipos de sequência, tá legal? Então, é só para a gente fazer uma reflexão de que nós estamos caminhando de maneira fazer análises mais complexas, que reúnam mais dados, tá legal? Mas tudo surge dessa noção inicial dos números e dos conjuntos numéricos, tá legal?